Paz do Senhor para todos os irmãos. Quem vos fala aqui é o pastor Wagner Vitor de Andrade e quero trazer para você uma palavra da parte de Deus. E eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sino de notificação e deixe seu like e faça o seu comentário, porque é muito importante para o nosso vídeo, para que o YouTube ele venha divulgar mais os nossos vídeos. Então, hoje eu quero trazer para cada um de vocês que assistem o nosso canal, eu quero trazer hoje sobre justamente o Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo e como exercer o diaconato. Como ser cheio do Espírito Santo e como exercer o diaconato. Então, fica conosco até o final desse vídeo e eu tenho certeza que Deus irá falar conosco. Vamos para a palavra de Deus aqui. Estou com a Bíblia Sagrada, certo? Vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e o versículo de número 1 diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandone a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Olha só, a Bíblia está dizendo que os apóstolos disseram que não era lícito servir às mesas e nem deixar a palavra de Deus, mas que encontrasse 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para este serviço. Versículo 4. E quando a nós nos consagremos às orações e ao ministério da palavra. Então eles disseram, olha, nós temos que se consagrar, orar e se dedicar ao ministério da palavra e não podemos servir à mesa. O parecer agradou a todos, a comunidade, e eles geram Estevão, homens cheios de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Parmais e Nicolau, Presélito de Antioquia. Então eles escolhem esses 7 homens para estar diante desse serviço. E apresentou-os perante os apóstolos, e estes oraram e lhe impuseram as mãos. Então houve oração antes de escolher. Após escolher esses 7 homens, eles impõem as mãos para o serviço. E Estevão ele tem 2 detalhes importantes. Primeiro, cheio de fé. Segundo, e do Espírito Santo. Ele era cheio de fé e do Espírito Santo. E apresentando-os perante os apóstolos, estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, quando eles se dedicaram mais à oração e à palavra, e colocaram os diáconos para servirem à mesa dos helenistas e dos hebreus, a Bíblia diz que cresciam, olha só, e em Jerusalém multiplicava o número de discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então cresciam a palavra, o evangelho era mais divulgado, o evangelho crescia mais, não é? E os apóstolos eles se dedicavam à oração e à pregação da palavra.
E ao que vão dizer, Estevão, cheio de graça, poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantando-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado de libertos, dos Cirenes e dos Alexandria e toda a Cilícia, Ásia, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, Estevão era tão cheio para esse ofício, ele era tão ousado, ele tinha tanto poder de Deus que o povo discutia com ele a respeito da palavra, a respeito discernente ao reino de Deus, mas ninguém conseguia resistir a ele porque ele era cheio do Espírito Santo. Versículo 11: Então subordinaram homens que dissessem termos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Então tentaram tirar a vida de Estevão, tentaram sujar o seu nome, tentaram mentir contra ele, mas ele era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de sabedoria e cheio do poder de Deus. Nós estamos precisando de pessoas cheias do Espírito Santo nesse século 21. Estamos precisando de pessoas cheias de fé. Estamos precisando de pessoas cheias de graça. E estamos precisando de pessoas cheias de sabedoria para ganhar as almas que estão perdidas aí neste mundo tenebroso. Que nós possamos aprender nesta manhã que o Espírito Santo de Deus, ele quer se manifestar na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos usar de uma forma extraordinária. Estevão estava no ofício de servir as mesas, mas também, além de servir as mesas, ele era um mensageiro da palavra de Deus. Era um homem que tinha ousadia da palavra de Deus. Espero que nós possamos ser feito Estevão, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus. Eu espero que ninguém venha resistir à palavra que sair da nossa boca, porque ela vai sair cheia de poder e de virtude de Deus. Então, Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Peço que os irmãos participem do nosso canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e viva Jesus!